Bem-vindo ao Reddit Stories, onde a colega de trabalho da Original Poster quer que ela exclua seus vídeos do YouTube. Será que eu sou o babaca por não censurar meu canal no YouTube, mesmo deixando minha colega de trabalho desconfortável? Tenho 20 anos, sou mulher e trabalho meio período como barista em uma cafeteria pequena. Sempre me dei bem com meus colegas e o lugar é tranquilo. A maioria de nós tem cerca de 20 anos e o ambiente costuma ser informal e tranquilo. Fora do trabalho, tenho um canal pequeno no YouTube onde posto vlogs da minha vida. Não é nada demais. Tenho só algumas centenas de inscritos, quase todos esses colegas do ensino médio. Às vezes eu falo sobre coisas aleatórias que faço na minha semana e já mencionei trabalhar na cafeteria algumas vezes. Eu não falo o nome completo, só algo tipo na loja, ou o trabalho foi puxado hoje. Esse cara pediu 5 lattes de caramelo e mudou de ideia no meio do pedido, esse tipo de coisa. Alguns dias atrás, um amigo do ensino médio entrou na loja. Ele disse que viu um vídeo meu onde falei que trabalhava lá e quis passar para dar um oi e tomar um café. A interação foi normal. Conversamos um minuto, ele pegou a bebida e saiu. Nada de estranho aconteceu. Mais tarde naquela noite, meu chefe me ligou. Ela não estava brava, só queria saber se já citei nossa loja nos meus vídeos. Eu disse, sim, já mencionei algumas vezes, mas nunca dei o nome completo nem nada específico. Ela me disse que uma das minhas colegas de trabalho, vamos chamá-la assim, Megan, ficou muito desconfortável depois que o cliente entrou e disse que me viu online. Megan achou que era questão de segurança e contou ao chefe que se sentia estranha com clientes aparecendo por causa do meu canal. Minha chefe me disse que pessoalmente não estava preocupada com isso, mas perguntou se eu estaria disposto a remover qualquer vídeo em que a loja fosse mencionada. Para ajudar a Megan a se sentir segura, disse que entendia, mas que seria trabalhoso voltar e achar todos os vídeos em que eu falava do trabalho. Falei que prefiro conversar com a Megan pessoalmente para explicar que não há motivo para preocupação. Na próxima vez que trabalhamos juntos, conversei com Megan e disse que não queria deixá-la desconfortável. Eu nunca falei nada de ruim sobre a loja ou sobre meus colegas de trabalho e nunca mostrei o nome ou a localização exata. Eu disse que aceitaria um meio termo e talvez parasse de citar o trabalho nos próximos vídeos. Mas antes que eu pudesse terminar, Megan me interrompeu bruscamente. Ela disse que eu estava sendo estúpido e descuidado, e que assim as pessoas acabam perseguidas ou machucadas. Porque pessoas como eu compartilham tudo online sem pensar. Eu realmente fui pego de surpresa, e para ser sincero, fiquei meio magoado. Falei que tentei ser razoável e achei uma solução boa para nós dois. Mas se ela falasse comigo assim, não removeria nada. Mais tarde naquele dia, meu chefe me chamou de lado e disse que eu não tinha feito nada de errado. Ela disse que Megan não podia falar comigo assim e não me obrigaria a deletar meus vídeos. Ela deixou claro que me apoia e só quer que todos se deem bem. Agora, alguns amigos acham que eu deveria só ter removido os vídeos. Eles disseram que eu não faço ideia do que Megan pode ter passado no passado e que mesmo que eu não tenha tido más intenções, eu deveria ter sido mais empático. Disseram que Megan estava certa sobre como as pessoas podem ser descuidadas online. Se algo acontecesse na loja, eu provavelmente me sentiria culpado. Agora estou dividido. Não quis deixar ninguém desconfortável e achei que não era tão sério. Mas agora estou começando a duvidar de mim mesmo. Reddit, sou o babaca por não censurar meu canal no YouTube, mesmo deixando meu colega desconfortável. Você não foi babaca, pois não divulgou dados pessoais ou expôs a loja e colegas. Você mencionou o trabalho de forma casual, como a maioria das pessoas faz online. Megan exagerou e te chamar de estúpido passou dos limites. Ter preocupações é diferente de descontar em você e exigir que se censure. Você tentou ser razoável e ela não deixou. Isso é responsabilidade dela, não sua. Não tem nenhum idiota aqui. Eu entendo por que você se sente na defensiva em relação ao seu conteúdo, especialmente porque você não está fazendo nada de errado, mas também entendo por que sua colega de trabalho pode estar incomodada. Algumas pessoas, após experiências ruins, reagem fortemente a qualquer possível risco, mesmo que ilógico. Ela não reagiu bem à conversa, provavelmente por medo, não por maldade. Ambos tinham sentimentos válidos, mas a comunicação ficou confusa. Acredito que espaço e uma conversa tranquila podem esclarecer. Você foi o babaca, pediram só uma pequena mudança para ajudar um colega a se sentir seguro. Então, em vez de ser compreensivo, você insistiu e ficou na defensiva. Depois você piorou a situação quando ela ficou chateada, o que poderia ter sido evitado se você tivesse tirado 1 minuto para entender de onde ela realmente estava vindo. Muitos não se sentem à vontade em aparecer no conteúdo online de colegas, principalmente no trabalho. Só porque você acha inofensivo não quer dizer que todos concordem. Atualização uma semana depois.
Então as coisas tomaram um rumo diferente. Após meu último post, Megan pediu demissão. Ela avisou em cima da hora que não se sentia mais confortável trabalhando aqui. Não foi uma grande briga, mas o clima ficou tenso até ela sair. Após ela sair, meu chefe perguntou se eu sabia algo sobre o cliente que citou meu canal no YouTube. Ela perguntou se eu achava que ele poderia conhecer a Megan. Eu disse que não achava. Sinceramente, nem considerei essa possibilidade na época. Ela me contou que a Megan disse já ter tido problemas com ele, que ele mandou mensagens indesejadas pra ela ou algo assim. Admito que inicialmente ignorei isso. Ri e falei pra minha chefe que a Megan devia estar falando isso só porque estava brava comigo. Parecia estranho demais pra ser verdade, e eu achei que era só mais um drama. Mais tarde naquela noite, aquilo ainda me incomodava, então fui conferir. Eu procurei por ele no Facebook e mandei uma mensagem. Fui direto e perguntei se ele conhecia a Megan. Ele respondeu rápido. Sim, namoramos um tempo, mas fui eu que terminei. Fiquei pensativo e sem saber o que pensar, então mandei uma mensagem para a Megan perguntando se era verdade. Achei que ela merecia explicar as coisas. A resposta dela foi que não me devia explicação nenhuma e que eu não deveria mandar mais mensagens para ela. Foi só isso, direto ao ponto. Agora estou aqui com uma sensação estranha, achando que talvez a dispensei rápido demais. Aí, para deixar tudo ainda mais estranho, o Ryan, o cara da loja, me manda mensagem de novo e pergunta se a Megan falou alguma coisa sobre ele. Ele pergunta se sei se ela está solteira. Nesse momento, todos os sinais de alerta começaram a aparecer. Disse a ele que ela não quer nada com ele e perguntei se eles realmente namoraram ou se ele inventou para parecer casual. Nesse momento, o tom dele mudou. Ele logo se defendeu, afirmou que Megan tem problemas e que eu não devia acreditar no que ela disse sobre ele. Ele disse que tentou ser legal e dar outra chance, mas se ela continua agindo assim, então o problema é ele. Tudo isso me pareceu estranho. Agora sentado, sinto que Megan talvez sempre disse a verdade. Não sei todos os detalhes, nem por que Megan não quis se abrir comigo. Começo a pensar que fui precipitado ao supor que Megan exagerava. Ainda me sinto mal com o que aconteceu. Definitivamente tem muito mais nisso do que eu imaginava, e estou começando a desejar que tivesse levado as preocupações dela mais a sério desde o começo. É exatamente por isso que você deveria ter realmente ouvido a Megan, em vez de tratar a preocupação dela como se fosse algum tipo de desafio pessoal. Ela não estava inventando nada, e agora é claro que tentava se proteger em uma situação que a fazia se sentir insegura. Estou mais decepcionado com seu chefe. Megan teve um perseguidor que entrou no local de trabalho dela, e em vez de intervir, o seu chefe deixou ela sair. Isso não é liderança, é negligência. Tudo isso poderia ter sido resolvido de forma muito melhor se alguém simplesmente tivesse levado ela a sério desde o começo. Atualização final. Quis postar uma última vez porque, sinceramente, tenho sentido muito arrependimento. Depois de tudo o que aconteceu, entrei em contato com alguns amigos em comum que também conheciam Ryan do ensino médio. E sim, acabou que a Megan estava certa. Parece que Ryan já a convidou para sair várias vezes antes, mas ela sempre recusou. As coisas chegaram a um ponto em que ela teve que bloquear ele em mais de uma plataforma. Ele seguia enviando mensagens para ela de contas novas. As amigas dela até disseram que virou piada no grupo. O Ryan é o esquisitão que não entende indireta. Ouvir isso me deu um frio na barriga, eu me senti péssimo. Eu fui tão rápido em assumir que ela estava exagerando ou sendo dramática, quando na verdade ela só estava tentando se proteger. Enviei uma mensagem pedindo desculpas, expliquei que não conhecia toda a história e me desculpei por não ter acreditado nela. Perguntei por que ela não explicou tudo desde o início. Ela respondeu com uma frase: "Você teria acreditado em mim?" Não respondi, apenas olhei a mensagem por um tempo e depois chorei. Ela estava certa, mas não acreditei nela. Eu ignorei o medo dela, ri da ideia e até defendi o cara de quem ela tinha medo. Percebi como é fácil ignorar a dor alheia quando ela não faz sentido para nós. E às vezes, quando você entende, o dano já está feito, eu não posso voltar atrás em nada disso. Só espero realmente me lembrar disso. Porque da próxima vez que alguém me disser que está desconfortável ou com medo, quero ser alguém que ouve e faz as pessoas se sentirem seguras e compreendidas. Karen, às vezes, quando descobrimos a verdade, já é tarde demais. Você teria acreditado em mim? Isso realmente me pegou de jeito. E se você calar alguém antes de ouvi-lo, não se surpreenda quando essa pessoa eventualmente parar de tentar e te cortar da vida dela.
Ouça as pessoas na primeira vez. Isso é respeito, não só gentileza. A Associação de Moradores afirmou: violações serão reportadas. Ok, qualquer violação será reportada. Eu moro em um pequeno condomínio de casas geminadas nos arredores de Boise. É o tipo de lugar onde todo mundo basicamente cuida da própria vida. Crianças andam de bicicleta e sempre há churrasco nos fins de semana. Se um vizinho acena, você acena de volta. É só isso mesmo. Temos uma associação de moradores, mas nunca foi real. Eles cuidavam da jardinagem das áreas comuns, removiam a neve no inverno e enviavam um boletim anual lembrando de pagar as taxas em dia. Era só isso. Ninguém conferia a cor da tinta ou media a altura das caixas de correio. A maioria de nós nem sabia quem fazia parte da diretoria, a menos que você fosse à reunião anual, o que talvez só umas 10 pessoas faziam. Aí o Marcos se mudou pra cá. Ele comprou a casa 2 portas abaixo. Vi o Marcos descarregar o caminhão de mudança com tanta intensidade que pensei que ele queria organizar as latas de comida em ordem alfabética. Arrumado, limpo, camisa polo impecável, enfiada na calça como se tivesse compromisso formal. Ele foi bastante simpático no começo e deu um pequeno sorriso. Ele cumprimentou alguns vizinhos e logo entrou para o conselho da Associação de Moradores, antes mesmo de saberem seu sobrenome. Ele não esperou para entender como tudo funcionava. Ficou em casa só uma semana e já entrou na reunião da Associação de Moradores como se sempre quisesse esse cargo. Ele parecia ter uma missão, pois logo surgiram várias notificações de infração, como catálogos indesejados de fim de ano. Achamos no início que havia algum engano. Uma vizinha recebeu uma por causa do capacho bordô. O capacho parecia só poder ser marrom ou preto. Outro vizinho foi notificado porque o pneu do carro dele ficou uns 8 centímetros dentro da vaga de visitante. Ficamos chocados. Eu nem sabia dessas regras, a maioria de nós mora aqui há anos sem ouvir falar delas. 2 semanas depois recebi uma também. Meu filho deixou o skate na varanda por algumas horas após a escola. Garoto largando coisas para pegar lanche. O aviso dizia: equipamentos recreativos devem ser guardados fora de vista. A redação parecia copiada de um manual de prisão. Fui lá e pedi ao Marcos que batesse nas portas antes de enviar avisos oficiais. Nada de confronto, só um vizinho pedindo ao outro para pegar mais leve. Ele não sorriu, não pediu desculpas, só disse claramente: regras são regras. Você podia tirar mais, Cis? Se eu começar a abrir exceções, onde isso vai parar? Naquele momento algo mudou. Não era raiva nem mesquinharia, só uma percepção. Se ele considerava o convênio como escritura, a leitura estava próxima. Peguei a pasta do convênio da Associação de Moradores, velha e desbotada. Sentei na mesa da cozinha e li as 47 páginas que ninguém via desde 2008 e lá estava. Um acúmulo de regulamentos ignorados há mais de uma década. Sem câmeras de segurança visíveis da rua, Marcos tinha uma campainha Ring, brilhante e orgulhosa, em sua porta. Bandeiras decorativas só em feriados reconhecidos. Vi 8 casas com bandeiras de girassol, de boas-vindas ou frases inspiradoras durante minha caminhada. Lixeiras devem ficar totalmente dentro das garagens, sem aparecer na calçada. Literalmente todo mundo deixava as suas ao lado da casa. Veículos com sinalização comercial não podiam estacionar à noite. O encanador, 3 casas abaixo, deixava a van da empresa lá todas as noites desde que me mudei. O convênio não continha apenas regras, ele continha munição. Numa noite fui caminhar sem pressa ou furtividade, apenas observando o bairro com novos olhos. Fotografei e enviei pelo mesmo formulário de infração online que Marcos usava para denunciar todos. Preenchi todos os campos, anexei imagens e anotei datas e horários. Foram cerca de 30 denúncias naquela semana. Não me escondi, não fiz discursos, não anunciei nada, apenas segui as regras. Alguns dias depois, a presidente da Associação de Moradores, Joan, ligou. Ela vivia aqui há 15 anos e agia como guardiã do bairro. A voz dela era suave, paciente e autoritária, como a de professores experientes falando com crianças teimosas. Dessa vez ela parecia cansada. Nunca ouvi alguém soar tão cansado ao telefone. Ela perguntou o que eu fazia. Respondi que garantia a aplicação igual das regras. Lembrei a ela o que Marcos disse: regras são regras. Ela não discutiu. Ela fez uma pausa, como alguém que queria dizer algo, mas não tinha energia para disfarçar. Ela terminou a ligação dizendo: bem, acho que temos trabalho a fazer.
A notícia se espalhou quando as caixas de correio ficaram cheias de notificações de infração em todos os lugares. Havia confusão e frustração, e Joana recebia dezenas de ligações diárias. Então, Marcos veio até a minha porta. Ele não gritou nem ameaçou, só parecia exausto. Disse, talvez houvesse um meio termo melhor daqui pra frente. Talvez todos pudéssemos nos acalmar. Assenti com a cabeça e disse a ele que parecia bom. Mas Joana, ela começou a me olhar de um jeito estranho sempre que nossos caminhos se cruzavam, como se eu tivesse dificultado a vida dela. Olhar de quem evitava conflito, mas não assumia de quem eram as escolhas que o aumentaram. E talvez eu tenha feito isso. Sinceramente, me sinto mal por isso. Mas ela não impediu o Marcos quando ele transformou a convivência de vizinhos em uma competição de regras. Ela permitiu que ele enchesse nossas casas de avisos nos corredores. Não iniciei o jogo, só joguei como ele. Joana só se preocupou com Marcos assediando a comunidade quando foi afetada. Ela não estava do seu lado. Agora ela tem que lidar com os mesmos inconvenientes que deixou todo mundo sofrer. Às vezes a lição é viver além das próprias regras. Parece que todo mundo envolvido aprendeu alguma coisa aqui. Joana preside a Associação de Moradores. Esse é literalmente o trabalho dela. Se alguém ocupa um cargo para fazer cumprir as regras do bairro, o trabalho aumenta quando elas passam a ser aplicadas de fato. Reclamar disso não faz sentido. Imagine um chefe de polícia reclamando que prenderam criminosos demais, gerando excesso de papelada. Essa é a posição. O cargo vem com responsabilidade. O cargo é voluntário, mas isso não justifica o voluntário se irritar quando outros seguem as regras sob sua responsabilidade. Se você se voluntariar para recolher o lixo no parque e eu jogar uma sacola no chão, você não se irrita comigo por mostrar o lixo, mas sim porque o lixo existe. Marcos causou o problema, e o autor só refletiu isso. Joana simplesmente não gostava de ver quantas regras estavam sendo ignoradas silenciosamente. Marcos queria ser o xerife da Associação de Moradores, né? Claro, o distintivo veio com a papelada. Ao cumprir todas as regras, elas valem para você também. Jogue joguinhos mesquinhos, ganhe consequências administrativas. Minha colega de quarto roncava e não queria resolver. Então gravei e tocava a gravação quando ela tentava descansar. Trabalho e moro em um navio de cruzeiro. Conforme a rota, atracamos a cada 2 a 4 dias. Não é tão glamuroso quanto nos filmes. Quartos pequenos, horários apertados e todos sempre ocupados com trabalho, refeições ou sono. Faço parte da equipe de entretenimento e me apresento em shows, noites temáticas e eventos. Assim podemos escolher nossos colegas de quarto. Eu escolhi uma garota que eu já conhecia de vista dos ensaios. Ela era relaxada, amigável e fácil de conviver. O que ela não disse é que ronca como uma motosserra arrastando no metal. Temos beliches, eu durmo na cama de cima. E na primeira noite eu quase caí da escada tentando descer porque achei que ela estava engasgada. O som não era só ronco, incluía um gorgolejo molhado e parecia que ela tentava inalar o colchão. Eu a sacudi uma vez porque achei que não conseguia respirar. Ela se virou, suspirou e continuou dormindo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, às 3 da manhã, eu estava acordado olhando para o teto, confuso. Tentei tampões de ouvido, fones com cancelamento de ruído, apps de ruído branco, música e até cobrir a cabeça com o travesseiro. Nada funcionou. O som atravessava. Como estamos perto da sala da âncora, posso afirmar que o ronco dela era mais alto que o navio atracando. Abordei o tema sutilmente, esperando uma conversa adulta. Contei que estava com dificuldade para dormir e perguntei se ela já foi avaliada por problemas de sono. Ela deu de ombros e disse que dorme bem. Para ela, isso não era problema. Foi aí que eu aprendi algo importante sobre a vida nos navios. Trocar de colega de quarto é extremamente difícil. A menos que alguém esteja roubando, brigando ou colocando fogo nas coisas, você basicamente fica preso com quem está. Então eu tentei de verdade. O corpo humano só suporta algumas noites de sono interrompido. O limite foi atingido após um dia longo. Acordei às 9, ensaiei, trabalhei em eventos, me apresentei e reorganizei os objetos de cena antes de dormir perto da meia-noite. Precisava acordar às 6. Ela dormiu antes de mim e logo começou a roncar. Acho que dormi no máximo 2 horas no total. De manhã eu sentia como se meus ossos estivessem vibrando, então bolei um plano. Não por raiva, mas por sobrevivência exausta. Eu a gravei. No dia seguinte, entrei na sala para uma pausa e ela estava lá, quase cochilando. Ela disse que estava cansada e foi para a cama.
No momento em que ela fechou os olhos, eu peguei minha caixa de som e coloquei um loop do próprio ronco dela. Ela se levantou de repente, como se levasse um banho de água fria. Ela me perguntou o que eu estava fazendo. Eu mantive minha voz totalmente calma e disse: se não é um problema quando você faz, não deveria ser um problema agora. Ela se irritou, me chamou de dramático e mesquinho e saiu furiosa. Eu não fui atrás dela, fiquei no quarto e descansei em silêncio. Quando ela tentou cochilar de novo, repeti a ação várias vezes. Por 3 dias, se ela tentava descansar, eu tocava o ronco dela. A gerência finalmente nos chamou. Ela me denunciou, é claro. Ela deixou de fora todos os detalhes sobre minhas noites sem dormir e fez parecer que eu tinha decidido atormentá-la do nada, sem motivo algum. Expliquei meu lado com calma, não ataquei e não me emocionei. Resumi a linha do tempo, as conversas, o cansaço e que já havia tentado todas as opções não mesquinhas antes. A gerência ouviu. O gerente disse que dividir moradia é perceber quando seus hábitos impactam o outro. Recusar lidar com isso não era respeitoso. Então sim, eles entenderam por que eu fiz o que fiz. Fomos designados a novos colegas de quarto. Nós não somos amigos agora, mas eu voltei a dormir, e isso era tudo o que eu realmente queria. Isso é definitivamente a apneia do sono. Passei por isso antes de fazer o teste e iniciar o tratamento. Nem sempre tem a ver com peso ou saúde no sentido óbvio. Qualquer pessoa pode ter problemas nas vias aéreas à noite, independentemente do tipo de corpo. Após iniciar o tratamento, o ronco cessou e voltei a dormir bem. Minha namorada disse que isso mudou a vida dela também. Já namorei alguém que roncava assim. Não importava a posição em que ela dormia, nem se estava exausta ou descansada. Parecia um barulho de criatura, não um ronco comum. Eu também tentei gravar, mas ela sempre acordava um pouco e o som parava. Quando ela voltava, dormindo e recomeçava. Era impossível explicar o quão intenso era, a menos que alguém ouvisse por si mesmo. O original pôster ficou tipo: ah, você não se ouve? Não se preocupe, eu fiz uma playlist. Imagine tentar cochilar ouvindo seu próprio demônio do sono remixando em som surround 4K. A colega de quarto correu para a administração como se estivesse sendo caçada. Senhora, isso era só o seu próprio ronco te perseguindo. Você precisa de óculos e aconselhamento, gerente. Saí da cidade para passar as férias com parentes que mal conhecia. Eles viviam em um lugar tranquilo no meio oeste, com rua principal, lanchonete e loja de ferragens que vendia de tudo, de tinta a cartões postais. Cidade onde todos acenam, mesmo sem te conhecer. O parente com quem fiquei adiava repintar um móvel de madeira. A esposa dele pediu há meses para ele cuidar disso, mas ele adiou porque a cor tinha que ser exatamente igual. Ele disse: o garoto que mistura tinta na loja sempre errava. Esse garoto era uma lenda na cidade por sempre errar. Eu gostava de ajudar, pois assim saía de casa e esticava as pernas. Eu nem me dei ao trabalho de trocar a roupa em que dormi. Então lá estava eu, entrando em uma loja de ferragens de uma cidade pequena, vestindo calça de pijama do Thomas e seus amigos, moletom estampado de miojo e boné de beisebol ao contrário, ainda meio dormindo. A loja era pequena e silenciosa, com pisos de madeira antigos que rangiam a cada passo. Prateleiras guardavam itens tão antigos que pareciam ter vindo da garagem de alguém há 20 anos. Era claro que esse lugar tinha história, uma loja sem escritório corporativo pressionando. Moradores sendo moradores. Levei um pedaço do móvel ao balcão de tintas para combinarem a cor. Antes que eu dissesse algo, uma mulher parou na minha frente e colocou uma amostra de tinta na minha mão. Ela disse que precisava de 2 copos da cor que estava no cartão. Ela falou rápido e ríspida como quem pede algo em uma lanchonete esperando receber em 30 segundos. Ri e disse que não trabalhava ali. Bem, ela não gostou disso. Ela me olhou e afirmou que eu realmente trabalhava ali, pedindo que eu parasse de brincar e começasse logo. Apontei o verdadeiro funcionário atrás do balcão e disse que era ele quem ela precisava. Ela me lançou um olhar desconfiado e eu falei que ela precisava de óculos. Ela comentou que minhas roupas eram pouco profissionais e chamou o gerente. Eu só fiquei parado ali, não tinha energia suficiente para me importar. Logo depois ela retornou com o gerente. Parecia estar acordado desde as 4 da manhã, todos os dias há 30 anos. Macacão, botas, um lápis atrás da orelha e aquela expressão que só se vê em um homem que já lidou com todo tipo de besteira que um ser humano pode criar. Ele olhou para ela. Vou chamá-la de Karen agora. Depois olhou para mim.
Karen disse que eu era rude, não ajudava e me recusava a trabalhar. O gerente piscou lentamente, olhou para o meu pijama, calça, moletom e boné virado para trás. Então ele olhou para ela e falou com uma voz neutra. Não estava bravo, só cansado. Ele afirmou que o funcionário estava atrás do balcão e eu era o cliente. Então ele disse que ela não precisava de tinta, ela precisava de aconselhamento. Tudo parou, como se a loja toda estivesse processando aquilo. Ela apontou o dedo no peito dele e falou sobre ligar para a matriz. Ela disse que ele ia perder o emprego, ela listou os motivos, aumentando um pouco a voz a cada vez. Ele a interrompeu e disse que não existia matriz. Ele disse que o caixa da loja era mais velho que quase tudo na rua, e o sino da porta tocava antes dela nascer. Ele disse que ela podia sair quieta ou continuar o escândalo e encontrar o xerife fora. Ela deve ter percebido que não estava em um lugar onde as pessoas recuavam diante de ameaças de reclamação. Em uma avaliação do Google, ela saiu fazendo barulho e empurrando produtos da prateleira enquanto o sino da porta tocava atrás. Ao sair, ela estava no estacionamento e o xerife no carro dela. Ele estava com um bloco de multas na mão. Ela parecia que já estava discutindo há um tempo. O xerife parecia alguém que discutiria para sempre. Ele parecia paciente, não cansado. Saí de lá com a tinta certa e uma história inesperada daquele dia. Às vezes você não precisa dizer nada inteligente. O mundo faz isso por você. Sinto falta das lojas de ferragens antigas, aquelas em que a mesma pessoa trabalha lá há 30 anos e sabe exatamente onde tudo está sem precisar consultar um computador. Há algo reconfortante em lugares assim, um ritmo diferente, uma atitude diferente. Eles parecem mais reais que as grandes lojas. Tínhamos uma loja de ferragens como essa quando eu crescia. O dono era rabugento, mas tinha um bom coração. Você pedia alguma coisa e ele sabia exatamente em que prateleira estava e quanto custava. 10 anos atrás, à medida que foi envelhecendo, ele ficou ainda mais direto. Acho que isso faz parte do trabalho. O mundo precisa de pessoas assim. Firme, mas justo. Então ela foi até o Original Poster insistindo que ele trabalhava lá. Enquanto isso, o Original Poster estava vestido como um personagem de desenho animado de sábado de manhã. Minha namorada me deu um ultimato sobre uma viagem em grupo. Eu, 26 anos, homem, realmente preciso de uma perspectiva de fora sobre essa situação com minha namorada, 26 anos, mulher. Para começar, minha namorada e eu estamos juntos há 3 anos. Nosso relacionamento tem sido bom, na maior parte do tempo. Nossos horários são um pouco conflitantes, mas já tivemos nossos problemas e conseguimos fazer dar certo. Um grande problema entre nós envolve uma amiga minha de 28 anos. Para ficar claro, vou me referir a ela como Violeta. Para adicionar um pouco de contexto, Violeta e eu fazemos parte de um pequeno grupo de amigos que inclui mais 2 pessoas. Nós nos conhecemos enquanto participávamos de um festival de cinema há cerca de 2 anos. Todos nós estávamos esperando na fila para entrar no cinema e a fila era longa, então naturalmente começamos a conversar e nos demos bem. Nós mantivemos contato depois. Todo mundo do grupo mora longe, então não conseguimos nos encontrar pessoalmente com muita frequência. Conversamos todo dia, jogamos em grupo semanalmente e assistimos animes e filmes juntos. Violeta mora na cidade vizinha, então nos encontramos com mais frequência. Fora dos encontros online, quero mencionar que convidei minha namorada para todos, virtuais e presenciais. Mas ela recusou todas as vezes que tentei incluí-la. Ela não quer ter nada a ver com isso. Isso ocorre porque ela não se interessa pelos nossos hobbies, achando anime, mangá e jogos infantis. Assistimos principalmente filmes antigos e restaurados, mas ela também não gosta deles. Essa desconexão entre nós já existia antes de eu formar esse grupo de amigos. Não é como se ela participasse dessas coisas só para passarmos tempo juntos. Eu cresci com noites de jogos, não só videogames, mas jogos de tabuleiro, jogos de cartas, etc. Mas ela também não liga para isso, ou ela corta logo ou vai fazer as próprias coisas. Quando ela assiste algo comigo ou joga, sempre deixa claro que está se sacrificando. Ela desvaloriza tudo cada vez mais com o tempo. Embora diga que é brincadeira, sinto que é menosprezo. Chega ao ponto em que eu nem consigo mais aproveitar o que estamos assistindo ou jogando. Eu não sou exatamente um grande fã de reality shows, mas ainda assim assisto com ela e tento realmente participar. Para mim, não é tanto o programa, mas estar juntos com qualidade. Minha amizade com o grupo trouxe equilíbrio e uma mudança de ritmo, mas virou um problema constante no meu relacionamento. O grupo está organizando uma viagem para a próxima convenção de anime. O evento é no fim de semana, então planejei ficar com eles em um Airbnb e dividir os custos. Minha namorada é totalmente contra a viagem por causa da Violeta. Ela não gosta da minha amizade com a Violeta e parece não gostar da Violeta de jeito nenhum.
Ela se irrita sempre que a Violeta está envolvida e se chateia quando converso ou saio com ela. Mesmo mudando de assunto, tudo sempre volta para Violeta. Ela também chama a Violeta de Pick Me. Planejei a viagem e convidei minha namorada, mas ela não quis ir e depois disse que se incomodava com minha ida. Ela não gostou que eu ficasse na mesma casa que a Violeta na viagem. Propus reservar um hotel e encontrar todos depois, mas ela não aceitou. Ninguém me ouve. Tudo é ignorado porque ela sabe que a Violeta vai. A viagem virou motivo de discórdia entre nós. Ela diz que isso prova que sinto algo pela Violeta, já que continuo defendendo-a nas discussões e não desisto da viagem. Não desisti da viagem porque quero muito ir à convenção. Além disso, é raro todos do grupo conseguirem viajar juntos. Minha namorada acha que estou viajando com a Violeta. Ela mantém sua posição sobre a viagem e me deu um ultimato, disse ela. Eu podia fazer o que quisesse, mas se fosse na viagem, escolheria a Violeta e ela reagiria a isso. Não sei mais o que fazer. Não estou dizendo que os sentimentos dela são inválidos. Eles são dela. Acho que ela está sendo irracional e sua insegurança sobre minha amizade com a Violeta é infundada. Eu me sinto puxado em duas direções diferentes agora e estou diante desse ultimato. Tudo o que eu faço é ceder no nosso relacionamento e parece que só eu faço isso. Eu não entendo por que isso seria um motivo para terminar. Como que eu abordo isso com ela agora? Sua namorada não gosta do seu grupo de amigos, incluindo Violet, e acha seus interesses infantis. Meu conselho seria namorar alguém que realmente pareça gostar de você. Sinceramente, o fato de ela menosprezar seus interesses. E deixar claro que participar de qualquer um deles é um fardo já é motivo suficiente para você realmente pensar a respeito. Se você quiser ficar com ela, tudo bem as pessoas terem interesses diferentes em um relacionamento, mas não é certo fazer seu parceiro se sentir mal pelos interesses dele. Quanto ao Airbnb, você tem o direito de ficar com seus amigos, e ela tem o direito de terminar o relacionamento por causa disso. Eu não deixaria de me divertir com meus amigos por um relacionamento com esse tipo de problema. Estou cansado da esposa do meu ex-marido querer amizade só porque ele traiu nós dois. Há mais de 17 anos, meu ex-marido me traiu com uma desconhecida. Ela, no entanto, sabia quem eu era. Ele me trocou por ela quando nossa filha era bebê. Segui com minha vida, decidido a não lutar por homem que age imaturamente sem pensar nas consequências. Ele se casou com ela e eu foquei na coparentalidade saudável da nossa filha. Ele nunca mostrou remorso e até disse que nosso relacionamento foi um erro e que ela era o grande amor da vida dele. Isso doeu, mas me fez ver que ele não era alguém que eu precisava na minha vida. Recentemente ele traiu a esposa e, por motivos que não entendo, ela passou a tentar falar comigo diariamente. Ela sempre foi fria e distante comigo, por isso me surpreendi com a mudança. Descobri a infidelidade pela minha filha, que não se abalou, então não dei muita importância. Só me preocupava se ele ainda poderia recebê-la nos fins de semana como sempre. Mas então a esposa dele começou a me enviar longas mensagens explicando tudo o que tinha acontecido, mesmo que eu nunca tenha pedido isso a ela. Antes, só falava com ela quando não conseguia falar com meu ex e tinha dúvidas sobre nossa filha. Ela envia longos áudios sobre os problemas deles, mesmo que eu pareça desinteressado. Em resposta, eu percebo que ela precisa de alguém para conversar, mas fico me perguntando, por que eu? Ela disse, você sabe como me sinto, como se estivéssemos no mesmo barco. Acho que entendo como ela se sente, mas isso foi há 17 anos e as situações são diferentes. Sendo honesta, ela não pode comparar a situação dela com a minha. Eu tinha acabado de dar à luz quando meu marido confessou. Ele tinha sido infiel com outra mulher, que, como ele mesmo disse, não era chata de ficar junto e sabia como apreciá-lo. Mas ela escolheu se casar com um homem que ela já sabia que era infiel. Então, por que deveria ser minha responsabilidade apoiá-la agora? Ao falar com minha família e amigos, quase todos disseram: "Ah, ela deve se sentir sozinha, ou não tinha culpa de ser a outra mulher?" Alguns disseram, você deveria ser mais empático, todos precisamos de alguém para conversar. Meu favorito foi, ela não tem culpa dele ser traidor, você deveria entender, pois ela precisa de ajuda. Sei que ela não é a única culpada, ele é o traidor. Mas essa mulher, que já era adulta na época, tomou a decisão de se envolver com um homem casado que estava traindo a esposa grávida. Por que devo ajudá-la agora, anos depois, se nunca me ajudou? Ela poderia ter avisado antes. No lugar dela, se um homem casado flertasse comigo, sentiria que devo avisar a esposa por respeito. Ainda assim, ela não se esforçou. Se ela não fez isso naquela época, por que de repente é meu dever ser amigo dela e ouvir a dor dela? Não faz nenhum sentido. O pior é que quase todos ao meu redor dizem que eu deveria ajudá-la. Eles dizem que eu deveria ser o ombro amigo dela, mesmo que eu não queira e não sinta empatia por nenhum dos dois.
Na minha opinião, tanto ela quanto ele sabiam exatamente no que estavam se metendo. Não vejo por que eu deveria ser o terapeuta gratuito dela agora. Não sou definido por ter sido traído e não preciso falar disso com ela sempre. Eu escolhi ignorar as mensagens dela, e é isso que vou continuar fazendo. Só para explicar, não posso bloqueá-la porque ela mora com ele e preciso do contato caso haja emergência com minha filha. E, sinceramente, é estranho receber tantos comentários e até mensagens privadas de pessoas sugerindo o que eu deveria dizer para ela, ou escrevendo respostas hipotéticas. Para mim, eu não vou usar as palavras de um estranho para falar com alguém da minha vida. Ninguém entende totalmente como me sinto ou a situação. Parece que projetam seus próprios problemas em mim. Atualização após 13 dias. Primeiro, um contexto. Minha mãe teve um caso longo com um homem casado desde a minha adolescência. O caso deles durou muitos anos até que ele faleceu. Acredito que a esposa dele nunca soube. Minha mãe sempre me manipulou para eu não julgar a esposa do meu ex, dizendo que ninguém escolhe por quem se apaixona. Ela sempre via seu passado naquela mulher, dizendo coisas como que meu ex-marido e a amante dele são almas gêmeas e que eu deveria sair do caminho deles. Eu era muito jovem e não tinha ninguém mais em quem me apoiar, e narcisistas têm um jeito de prender as pessoas. Após outro dia estressante, atingi meu limite ao ver mais uma mensagem dela no WhatsApp. Eu planejava ignorá-la, mas não consegui. Enviei um áudio dizendo que não me interesso pela vida ou sofrimento dela. Eu disse pra ela que nós não somos amigos, nem tenho interesse em ser, e apontei que ela nunca pediu perdão naquela época. Ela não pode exigir que eu participe do grupo de apoio dela para mulheres traídas pelo meu ex. Falei direto pra ela que sabia no que estava se metendo. Ela sabia que meu ex podia trair até a esposa grávida. Mesmo assim, ela foi lá e se casou com ele, achando que de alguma forma ela era diferente de todas as outras mulheres com quem ele já tinha ficado. Eu detesto áudios longos, mas fiquei 5 minutos desabafando tudo pra ela. Acho que foi meu maior momento de catarse. Ela não lidou bem, discutimos e foi exaustivo, não quero conflito. Após 17 anos de coparentalidade pacífica, percebi que eles provavelmente não se divorciarão, então ela deve continuar na minha vida indefinidamente. Enviei a mensagem dela e um áudio como referência para minha ex. Eu ouvi todas elas e em nenhum momento ela pediu desculpas. Ela só reclamava e queria que eu falasse mal dele ou agisse como seu terapeuta de graça. Falei para meu ex pedir à esposa dele que pare de me mandar mensagens e procure ajuda profissional. Ele pediu desculpas e explicou que ambos trabalhavam no casamento e que ela ainda se sentia magoada e insegura. Ele comentou que, por eu ter vivido o mesmo, ela queria que dividíssemos nossa dor. Eu disse diretamente para ele que a situação dela e a minha são completamente diferentes e que a intromissão dela está afetando nossa criação conjunta dos filhos. Relutantemente ele concordou em conversar com ela, e agora já faz 3 dias que não ouço falar dela, exceto por uma mensagem hoje avisando que minha filha ia dormir lá. Sinceramente, não me importo se o casamento deles é feliz ou não. Não me importo se ela está feliz, mesmo sabendo da traição e ficando com ele. Só quero viver em paz e não me envolver no drama de duas pessoas que, mesmo aos 40, ainda agem como no ensino médio. Ela quer criar um clube da autopiedade com a ex-esposa traída enquanto tenta salvar o relacionamento. Essa é boa. Sou babaca por planejar viagem à Disney sem minha enteada e deixá-la com o pai? Tenho 41 anos, sou mulher. Meu marido também tem 41 anos, temos 4 filhos. 1 do meu relacionamento anterior, 2 do relacionamento anterior dele e 1 que temos juntos. Buscamos sempre tratar as crianças de forma igual. Com a família estendida, nem sempre viajam juntos, só quando todos vão. Por exemplo, os pais dele levam os filhos para viajar, mas meu filho não quer ir sem mim. Nunca foi um problema, mas em viagens em família sempre levamos todos. O problema é que minha enteada de 16 anos só gosta do que ninguém mais gosta ou deixa de gostar quando outros passam a gostar também. Ela queria muito viajar para o Colorado no inverno para esquiar. As outras crianças não se animaram, mas como ela gosta de poucas coisas, fomos assim mesmo. Ela estava animada, mas quando as outras crianças se divertiram, ela quis ir embora. Isso acontece em toda viagem, seja ao zoológico, museus ou outros lugares. Se os outros se animam, ela logo perde o interesse e odeia a ideia. Lembra um pouco Angélica Pickles. Achamos que ela queria um tempo a sós com cada pai, então fizemos isso com ambos. Ainda assim, ela reclamou o tempo todo. A conselheira sugeriu que ela talvez queira ver os pais se dando bem e aproveitando juntos. Eles tentaram, mas se algum dos pais mostra prazer, ela logo passa a odiar o que fazem. Já fizemos dias de meninas com a mãe dela e eu, mas ela também não gosta. Percebemos que quanto menos entusiasmados estamos, mais ela parece querer fazer. Isso também se aplica às refeições.
Se alguém gosta de algo, ela logo critica, como se não deixasse ninguém aproveitar. Ela gosta mais das coisas quando ninguém quer fazê-las. Isso acontece até quando ela está com a tia e os primos. A irmã dela não é nada assim. Já perguntamos se ela tem alguma ideia sobre isso. A mãe dela também já perguntou, mas tudo o que ela diz é que ela é só uma chata e dá de ombros. Deixamos ela escolher passeios de um dia e dissemos que ela poderia trazer uma amiga, mas continua a mesma coisa. Se alguém gosta de algo que ela escolheu, ela reclama dizendo que a ideia foi dela e ninguém mais deveria gostar. Há algum tempo estamos pensando em ir para a Disney este ano. Meu sobrinho, com câncer e poucos amigos por faltar à escola, sempre quis ir conosco. Ao saber, minha enteada logo disse que era idiotice, mas os outros queriam ir. O pai dela disse que teria muito trabalho acumulado ao voltar, pois faz serviços sazonais e precisa aceitar quando surge. As crianças concordaram que queriam ir e ele também queria que nós fôssemos. Fiz os planos da viagem e decidi levar todos, exceto minha enteada. Reservei para mim, minha irmã, meu sobrinho e 3 filhos nossos. Como minha enteada não quis ir, deixei que ficasse em casa com o pai. Meu marido acha que errei por não planejar a ida dela também. Não queria que ela estragasse a viagem com suas reclamações, ainda mais com meu sobrinho presente. Eu sou o idiota? Editar. Esclarecendo. Perguntei várias vezes para minha enteada se ela queria ir, confirmando a cada etapa se ela mudou de ideia. Todas as vezes ela foi categórica dizendo que não queria ir. O pai dela diz que ela sempre afirma que não quer ir, mas depois se arrepende de ter perdido. Baseia-se nas férias passadas, quando ela disse que não queria ir, mas gostou. Ficamos em um acampamento sob chuva constante. Foi desagradável, mas ela achou engraçado. Você não é o idiota. Eu só aconselharia você, seu parceiro e a ex dele a focarem mais no tratamento de saúde mental dela, porque isso parece ser muito patológico, para dizer o mínimo. Informação: algum dos adultos já sentou com ela e perguntou por que ela faz isso? Ela tem 16 anos e já pode conversar calmamente sobre suas reclamações. Quando alguém gosta do mesmo que ela, talvez o ideal seja conversar sobre isso. Você não está errado, mas não se prenda ao problema de comportamento dela. Apenas diga que sua enteada disse que não queria ir. Ela só queria ficar em casa com você, os planos já existem. Seu marido está irritado porque terá que cuidar da filha durante sua ausência. Ele queria esse tempo para si. Paciência. Sou babaca por pedir que minha mãe pare de se vitimizar e estragar o dia de ação de graças? Minha mãe e eu sempre tivemos uma relação difícil. Desde cedo aprendi que tudo precisava girar em torno das necessidades e sentimentos dela. Esperavam que eu controlasse as emoções com ela, cuidando sempre para manter a paz. Se algo não saía como queria, ela distorcia a situação para parecer vítima, dizendo ter feito tudo certo sem ser valorizada. Eu odiava como isso me fazia sentir, mas dizia a mim mesmo que um dia conseguiria impor limites para viver sem sempre pisar em ovos. Como adulto, nada mudou. Ainda fico ansioso checando meu tom e pesando palavras só para evitar que ela se faça de vítima. Este ano, decidi receber a família no dia de ação de graças e prometi que seria um dia tranquilo. Minha mãe viria, mas foquei em manter tudo calmo e sem drama. No começo, tudo estava bem. Meu pai fazia piadas, todo mundo colocava o papo em dia e comecei a pensar que talvez, só talvez, dessa vez seria diferente. Quando sentamos para comer, minha mãe começou. Começou com provocações e comentários de que nunca ligo e estou sempre ocupado para ela. Tentei ignorar, mas ela piorou. Ela fala sobre a importância da família e sente ser a única que se importa. Ela começou novamente o discurso sobre seus sacrifícios, falta de valorização e como é uma boa mãe sem receber gratidão. Meu sangue ferveu, tentei me controlar, mas não consegui. Finalmente perdi a paciência e falei: "Mãe, pare de se fazer de vítima. Isso cansa e por isso não nos damos bem." A sala ficou em completo silêncio. Ela ficou sentada ali, chocada, até que seu rosto se desfez e ela começou a chorar. Ela me chamou de cruel, sem coração e disse que arruinei o dia de ação de graças. Ela disse que só tentou me amar, mas eu era egoísta demais para perceber isso. Ela saiu furiosa e meu pai foi atrás, me olhando triste, como se soubesse que isso aconteceria, mas não pudesse evitar. Agora a família está dividida. Alguns parentes disseram que entendem que ela precisava ouvir, mas outros acham que fui insensível. Mas eu poderia ter sido mais gentil ou mais cuidadoso. Eles continuam dizendo que ela é minha mãe e que um dia vou me arrepender de ter falado com ela desse jeito. Mas uma parte de mim sente que eu precisava dizer aquilo. Se eu não pusesse um limite agora, ficaria preso nesse ciclo. Estou dividido porque nunca quis magoá-la, ainda mais no dia de ação de graças, mas não podia mais fingir que seu comportamento era aceitável. Ela não reconhece sua responsabilidade nos nossos problemas e estou cansado de sempre ceder aos sentimentos dela.
Sou idiota por ter contado a verdade a ela, mesmo magoando seus sentimentos? Você não é o idiota. Hospedar o dia de ação de graças não bastou para ela, ela precisava ouvir isso. Como convidada, ela foi extremamente rude e mal educada. Diga que você estava recebendo ela e ela nem foi uma convidada educada. Foi difícil? Quero dizer, não foi tão duro quanto você poderia ter sido, mas é igualmente duro ela transformar o seu jantar em algo sobre ela. Como você ousa fazer minha filha fazer tarefas? Isso me parece tão idiota. Mas como a mãe dela ligou dizendo que não fui um bom anfitrião, estou me questionando. Ontem minha filha, de 16 anos, teve uma amiga próxima aqui para uma festa do pijama. Levei pizza para elas no quarto e disse que podiam comer quando quisessem. Elas não tinham fome e eu já havia jantado, então avisei que eu estaria em cima lavando roupa e que podiam comer quando quisessem. Comprei lanches e outras coisas para elas e deixei tudo no balcão para pegarem o que quisessem. Mas eu tinha algumas condições, basicamente só fechar os lanches quando fossem dormir e deixar os pratos na pia. Avisei que eu desceria para colocar a louça na lava-louças e limpar. No entanto, minha filha acabou colocando o prato dela na lava-louças, e a amiga dela fez o mesmo. Elas ainda guardaram um saco de lanches na despensa, então quase não precisei limpar nada delas. A amiga dela foi embora de manhã, e horas depois, a mãe dela me ligou dizendo que a filha não devia fazer tarefas na minha casa. Expliquei que elas só guardaram seus próprios lanches e pratos, e a mãe dela disse que, se fosse ela recebendo, cuidaria dessas coisas. E que ao fazer a filha dela limpar e perder tempo, eu estava sendo um mau anfitrião. Isso me parece surreal, pois essas coisas são tão básicas, mas talvez sejam vistas como tarefas domésticas. Então, eu sou o idiota? Editar. Não tinha notado isso antes. Temos algumas ferramentas de cozinha divertidas e diferentes, como uma caixinha com lâminas que você gira para cortar legumes. A amiga gostou e testou na cenoura de manhã. Eu usei no café delas, o que pode ter confundido ela. Edição 2. Muito obrigado por todo o apoio. Sinceramente, não sei o que posso dizer para a mãe, mas a amiga realmente me pediu desculpas e eu disse a ela que ainda é bem-vinda a qualquer momento. Também peço que a amiga da minha filha não seja criticada ou insultada. Não tenho certeza se ela disse alguma coisa, mas ela parece ser uma pessoa legal e eu prefiro não culpá-la por nada. Você não está errado. Lembro do pai do meu amigo dizendo numa festa do pijama: se não limparem essa bagunça antes de eu voltar, não vão dormir dentro de casa. Querem viver como animais? Façam isso fora. Anos 90. Uma época mais simples, não é, Jack? Isso não são tarefas, isso é limpar a própria bagunça, que você deveria fazer em qualquer lugar onde estiver. E aí, o que acha? O original pôster errou ou não? Conta pra gente. Depende de onde era a pizza. Se for do Pizza Hut, é sucesso. Não critique. Quer que eu descarregue meu caminhão? Tudo bem, eu precisava de férias mesmo. Fui caminhoneiro por um tempo, o que rendeu muitas histórias malucas em vários lugares. Uma das minhas histórias favoritas é sobre um caso de obediência maliciosa que funcionou perfeitamente. Preparação. Costumo ser um pouco preguiçoso quando posso, procurei bastante até achar uma empresa que me deixasse bem longe. Ao descarregar trailers, achei uma empresa com taxa de drop and hook de 95%, deixar um trailer cheio de mercadorias e depois pegar outro, que já está carregado ou para levar até a próxima coleta. 4,9% são manuseados por funcionários da doca de recebimento ou carregadores contratados pelas empresas de armazém para descarregar caminhões. Aqueles 0,1% só querem ver você trabalhando ou provar que não deveria operar os equipamentos deles. No meu contrato, vi onde estava especificada a taxa horária para descarregar. Não pelas horas em que você estava sentado esperando para ser descarregado, mas sim quando era você quem estava descarregando o seu próprio trailer. Eu também vi que o contrato permitia alterações no preço desse serviço a ser cobrado do cliente. Como uma brincadeira, eu coloquei não um, mas 2 zeros a mais. $1.500 por hora para descarregar um trailer deve afastar a maioria das pessoas. A maioria riu bastante e chamou alguém para descarregar para mim. O evento. A maioria, como falei, era esperta. A entrega estava prevista para 3 da manhã em uma loja de roupas no shopping, chamada IB Nicolette. Eu já tinha ido a essa loja algumas vezes antes e era sempre o mesmo gerente, Sr. Jimmy, que me recebia, e era sempre a mesma enrolação. Se eu quisesse descarregar, tinha que esperar alguém chegar. Depois eu tinha que sentar e esperar enquanto o coitado do garoto lá atrás descarregava a carga. Depois eu tinha que esperar o trânsito aliviar para conseguir sair. Quase sempre eu saía às 10h30, restando poucas horas para chegar a um posto de caminhão e passar o dia. Cheguei lá e, de fato, o Sr. Jimmy veio aceitar a carga. Ser esperto às 3 da manhã sempre era difícil.
Acredito que isso era parte da enrolação do Sr. Jimmy, mas dessa vez foi um pouco diferente por alguns motivos. 1. Ele cheirava como se tivesse usado algum tipo de remédio herbal calmante para acalmar os nervos naquela noite. 2. Ele disse que estava completamente sem funcionários e não havia ninguém por perto para me descarregar, então eu teria que fazer isso sozinho. 3. Saí antes do meu horário porque ele precisava ir antes das 5. Para ser justo com ele, eu até tentei dizer que tudo bem, mas meu contrato diz... Eu não dou a mínima para o que seu contrato diz. Eu não tenho ninguém aqui até a loja abrir e eu tenho um compromisso. Isso é mais importante do que o contrato de algum caminhoneiro. Descarregue você mesmo. Refleti um instante e fui ao caminhão pegar meu tablet. Em 2019, antes do confinamento, a empresa havia acabado de adotar tablets para certas coisas, como aprovar uma despesa ou obter permissões. O Sr. Jimmy estava furioso quando voltei e entreguei o tablet. Apenas leia e assine com o dedo. Ele não leu. Eu tinha 20 paletes, cada um pesando meia tonelada. Só havia um paleteiro manual para descarregar. Eu bati o ponto e comecei a descarregar às 3h15. Às 5, o Sr. Jimmy vê satisfeito que já fiz quase 3/4 do trabalho ao sair, às 5h15. O Sr. Coder, substituto do Sr. Dime no turno do dia, entra correndo pálido ao me ver tirando o quarto palete antes do último. Ele implorou para que eu dissesse que estava lendo errado, em vão, gostaria de poder dizer. Menti, pois sabia que o Sr. Jimmy ia se meter numa enrascada sem saída. Tentei avisar o Sr. Dime, mas ele só olhou por cima e assinou. Ele desabou. Espere aqui, preciso ligar para meu gerente distrital. Preciso ser rápido para sair até 6h30, evitar o trânsito e tomar um bom café da manhã. Ele voltou correndo e continuei descarregando. Após descarregar o último palete às 5h50, desliguei o relógio de ponto. Quando o gerente distrital entrou, vamos chamá-lo de Sr. Dólar para manter a consistência. Seguido pelo Sr. Coder, aliviado, e pelo Sr. Centavo, entre apavorado e furioso. Você é o Sr. Flecha? Perguntou o Sr. Dólar, conferindo o nome na impressão. Sou eu mesmo. Concordei pelo que entendi. Eles enviaram um contrato, o Sr. Centavo assinou. Sim, e é justamente isso. O Sr. Centavo está te acusando de forjar a assinatura dele nisso, já que não há chance de ele aprovar um contrato de milhares de dólares. Só para descarregar um trailer, ainda mais porque ele disse que você quis fazer isso sozinho, eu assobiei. Isso é uma acusação séria. Ei, aquilo ali no canto é uma câmera de segurança? Perguntei, ciente de que toda a doca de carga tinha várias câmeras. A que indiquei estava posicionada para captar toda a conversa na porta, Sr. Coder. Pegue as imagens, disse o Sr. Dólar. Nós não temos áudio, mas temos imagens deles. O Sr. Jimmy perdeu a fúria e agora só parecia petrificado. Após analisar Fallout, fiquei sorrindo feito bobo ao voltar para meu caminhão. Liguei para o meu gerente, reservei um tempo em casa e saí com dinheiro suficiente para durar até o fim do mês. Da próxima vez que fui naquela IB Nicolette, havia um novo gerente, muito mais sensato, que sempre tinha um homem na equipe para descarregar os caminhões. Editar. Para esclarecer algumas coisas, primeiro, sim, eu aproveitei um pouco a situação, mas não tanto quanto alguns podem pensar. Como disse, ficava lá das 3 até no máximo 10h30. Além disso, o fato de eu nunca ter sido a pessoa mais saudável e ter demorado todo esse tempo para evitar me machucar. Foi durante o verão no sul da Califórnia e mesmo à noite ainda fazia 32 graus Celsius, mais quente ainda no trailer, sem nenhum ar-condicionado. Um cara grande sem ar-condicionado vai demorar o tempo que quiser. 2. Por que o Sr. Jimmy não fez isso sozinho e mentiu? Caminhoneiros geralmente ficam com a pior parte, mesmo sendo clientes frequentes. Já estive lá 5 ou 6 vezes em cerca de 4 meses. Eu era conhecido no cais, mas não o bastante para que se importassem em notar isso. O gerente achou que provavelmente poderia se safar me tratando assim, já que ele alegou que eu não gostava de esperar tanto tempo. Acho que ele já levou outros caminhoneiros a isso, mas nenhum tinha minhas taxas horárias no contrato. Ele é apenas mais um que tentou culpar o caminhoneiro quando as coisas deram errado para ele. 3. O que ocorreu durante o vídeo foi anticlimático. A gravação estava no telefone do Sr. Coder ao voltar, era de baixa qualidade, mas ainda perceptível. Eu discuti com ele sobre descarregar por 1 minuto antes de voltar, e ele realmente fez o registro, disse o Sr. Dólar. Bom, você pode ir, Flecha, Sr. Jimmy, vai esperar no escritório agora. Eu fui embora enquanto ainda dava tempo. Imagine estar no supermercado e uma mulher grosseira exigir que você namore o filho dela. É isso que acontece na nossa próxima história. Apareceu na sua tela. Toque e ouça, você não vai acreditar no que acontece.